Então, hoje é Dia dos Namorados, né? Essa data comemorada dia 12 de junho, né? Mas só no Brasil e em Portugal, porque em outros países ela é em fevereiro, dia 14, que é dia de São Valentim, né? Mas é interessante, Dia dos Namorados, é uma data que ela foi, alguns falam que ela foi escolhida, né, por causa do comércio, né, por João Dória, mas acontece que amanhã é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E tanto Santo Antônio como São Valentim, né, eram santos que pregavam tanto a castidade como também a sexualidade casta e o casamento por amor e não por interesse. Então eles faziam casamentos, né, onde os noivos se amavam, da maioria das vezes escondidos. Por quê? Porque sempre, quase sempre na história humana, exceto alguns períodos muito breves, infelizmente, na história, né, ocidental, os casamentos eles eram dotes, né? O pai da noiva dava um dote ao pai do noivo, né? Ou eles eram acordados, né, por interesse, e havia um casamento. Muitas vezes eles mal se conheciam, os noivos. Então sempre foi assim por interesse, né? Exceto em algumas épocas, né? Exceto agora, recentemente, do século XIX para cá, século XX, né? É que caiu um pouco por terra isso e começou o casamento mais por amor. Mas na história ocidental quase foi sempre assim. Um breve período, ou grupos que não eram assim, se destacavam e muitas vezes eram perseguidos pela igreja, né? Na época de quase contemporâneo a São Valentim, porque São Valentim ele é do século III. No século II nós tínhamos Valentino, que foi um cristão, né, considerado gnóstico pela Igreja Católica, mas que pregava uma sexualidade, um amor, né, mais livre, em casamentos por amor, certo? E amor na sexualidade, sem o tabu da questão do pecado em relação ao sexo, né, que eram os valentinianos. Era uma corrente que, infelizmente, se acabou depois, que foi perseguida como heresia, né, por Irineu de Lyon, e acabou se extinguindo. Mas essa força voltou na época de Santo Antônio de Pádua, né, o nosso santo casamenteiro. Porque no século XII, ali, século XIII, Santo Antônio, São Francisco, né, porque Santo Antônio ele era franciscano, ele conheceu, conviveu com São Francisco. E ali eles andavam por Portugal, ele é um santo português, mas ele andava ali por Portugal, no sul da França, né? Ele foi no sul da França. Francisco também entrou ali pelo sul da França. E o que acontecia ali no sul da França na época deles? O movimento albigense, o movimento dos cátaros, que eram contra a igreja, aquele luxo glamorioso da igreja, que pregavam um voto de castidade, né, que, ao meu ver, e alguns historiadores praticavam a sexualidade casta, né, defendiam ela e defendiam uma vida simples. Os cátaros, já é comprovado isso, eles eram praticantes, né, do coitus reservatus, todos ali no sul da França, né, do movimento ali do norte da Espanha, depois foi migrando junto com eram os cátaros, né,
Depois migrou para o norte da Espanha e Portugal os trovadores, né, o amor cortês. Esses povos, eles pregavam o amor nas relações. Não existia casamento por interesse, era por amor. Né? Era uma vida simples, modesta, sem grandes almejos em relação a poder, a guerra, né, a alienação de pessoas. Então, infelizmente, eles foram perseguidos, né, juntamente com os templários também da mesma época, século XII, século XIII. Então, a gente vê que essa união entre a comemoração do amor, do Dia dos Namorados, com a castidade, com a afetividade, sempre esteve no âmago do ser humano, na vontade de que isso sempre se permanecesse, fosse uma luta contra a imposição das relações afetivas, como sempre aconteceu, exceto nessas épocas. Né? Infelizmente, esses povos foram destruídos. Santo Antônio de Pádua é interessante, tem um vídeo meu, o Sexo Casto na Península Ibérica, está aí no meu canal. Quando eu vou visitar lá a igreja em Sevilha, a Catedral de Sevilha, na Catedral de Sevilha, do lado esquerdo, e a gente sabe, ou se você não sabe, você, lendo o meu livro ou fazendo o curso, você vai entender sobre isso, que todas as igrejas antigas, né, principalmente as catedrais góticas, a arquitetura delas molda um corpo humano, né, o corpo de Cristo, o corpo humano. Cabeça, membros, pés e a área da sexualidade, que é a entrada da igreja, que é onde está a pia batismal, né, a bacia, né, a nossa bacia das águas seminais, das águas da vida, né? Tanto é expresso isso na Bíblia. Então, na Catedral de Sevilha, na pia batismal, nós temos a imagem de Santo Antônio lá, né? Uma visão que ele teve de Cristo, que é uma ligação, desde a época da construção, à afeição do santo em relação à castidade, ao amor, né? Às águas da vida. E isso é maravilhoso a gente descobrir e também a gente conseguir praticar essa sexualidade e aprender a comemorar de uma forma correta o Dia dos Namorados. Outro detalhe também no Dia dos Namorados é que ele é bastante identificado com o simbolismo do Cupido. E o que é o Cupido? O Cupido, ele é como se fosse um anjinho, na verdade, ele está simbolizando Eros, né? O Cupido é Eros no tempo romano, o deus romano, que é o deus do amor, onde a sua flechada, a pessoa fica apaixonada, só que a paixão, né, que vem da origem da palavra patos, né, que vem de patologia, ela pode ser tanto a vida como a morte. Né? Porque o amor é mais transcendente, ele transcende a paixão, ele está além da paixão. E a flecha, né, até lembrei do livro da Marnie Robson, para mim, um best-seller na área da sexualidade casta, do estudo do Careza, a flecha envenenada do Cupido, porque essa flecha ela é envenenada. Porque se você afunda demais na sexualidade comum reprodutiva, você mata o amor, através do efeito Coolidge. Né? Você tem um enjoo com o tempo. Quando você aprende a cultivar esse amor, a cultivar e a manejar corretamente a arte da sexualidade, do instinto sexual, você perpetua esse sentimento dessa paixão de uma forma controlada e que vai se tornar o amor, né? Vai transcender o instinto animalesco
para que seja algo mais santificado, glorioso, transcendente, e vai chegar no amor, né? Onde não tem enjoo, onde não tem atrito, onde a companhia um do outro é a melhor companhia do mundo. Então, esse Dia dos Namorados, ele simboliza isso. A tradição antiga é essa festa do amor e da castidade de duas pessoas, certo? Então, um ótimo Dia dos Namorados para todos vocês. E até o próximo vídeo.